Olá, bem-vindos a mais um episódio do Out of the Box Podcast, onde conversas saudáveis te levam a viver uma vida fora da caixa. Hoje eu tenho aqui comigo a Ellen Postmoser. Postmoser, falei certo? Isso mesmo, falou certinho. Ellen, é um prazer ter você aqui no nosso estúdio. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A Ellen, ela é psicóloga cristã e ela foca o trabalho dela em relações entre pais e filhos. Isso é um assunto muito importante. Então, hoje a gente vai desenrolar um pouquinho desse mistério aqui e conversar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o que você faz. Dá um oi pra galera, faz uma breve introdução aí do seu trabalho, daquilo que você faz. Então, obrigada, Felipe, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui nesse estúdio lindo. Obrigado. Parabéns pela organização, pela decoração, tudo lindo, tudo de bom, de boa qualidade, né, de bom gosto. E eu sou psicóloga, né, cristã, como você falou, tenho focado nessa questão mais de educação parental mesmo, né, da criação dos filhos, porque eu sinto que é uma necessidade muito grande, né, dos pais hoje se reconectarem, né, com os seus filhos. A relação mesmo pai e filho hoje eu vejo que está muito desgastada, está desequilibrada, né? E muitas vezes dentro do nosso meio cristão mesmo a gente não tem essas ferramentas, né, para se reconectar. Falta essa questão de saber o que fazer. Quais são as estratégias, quais são as fases do meu filho, o que está acontecendo com o meu filho, por que eu perdi a conexão, né? Tem pais que às vezes não entendem que o filho, ele muda, né? Ele tem as fases de mudança, então, inclusive na adolescência é muito difícil. Então, tenho focado nisso, mas também na questão da adolescência, na fase da pré-adolescência, da adolescência, que eu vejo que é onde os pais têm mais dificuldade. Atendo também adolescentes, jovens, no terapia individual, mas essa tem sido a minha área mesmo de mais foco, né? Dessa conscientização da parentalidade. E você atende também os filhos, mas às vezes os pais também procuram por... Sim. O que acontece, né? Geralmente o pai, ele procura terapia para o filho. Né? Primeiro. Geralmente chega falando, meu filho precisa de terapia. Aí eu falo, não, vamos conversar, vamos ver o que tá acontecendo. Senta aqui, senta. Vamos ver o que tá acontecendo primeiro. Mas geralmente o que acontece é que pode ser que o filho precise mesmo, tem uma dificuldade, né, específica dele. E ele pode ser ajudado, sim. Mas a maioria das vezes que eu vejo é que os pais precisam de uma terapia para pelo menos entender o que está acontecendo com ele, o que ele está tendo dificuldade, e daí eu posso ajudar muito mais os pais do que a criança ou o filho, entende? Porque derrama, né, tipo, do pai pro filho, o comportamento. Os filhos... Sim. Ainda mais filho pequeno, eu tava falando pra você antes da gente começar, eu tenho um filhinho de 2 anos, ele quer copiar tudo que eu faço. Pra você ver que ele tem só 2 anos e ele já te copia. Exato, então a gente vê que assim, talvez a minha esposa sempre me fala, olha o seu comportamento, olha as coisas que você tá fazendo, porque ele tá observando. Olha o jeito que ele senta no sofá, é igual você senta. Sim, olha pra você ver se quando você chega em deixar as casa. coisas né, que o homem geralmente chega, não sei você, né? Chega, deixa o sapato assim pra lá. Calma. Aí o menino vai fazer daqui a pouco a mesma Minha coisa. esposa, quando ela ouvir isso aqui, ela vai pausar aplaudir. na hora, gravar lá e vai mandar pra mim. Mas é necessário que a gente... o ego. O problema, eu acho que é o ego. Assim, meu filho precisa de ajuda, não eu. Sabe? E é muito fácil a gente cair nessa... Eu vejo que é uma armadilha. Porque a gente pensa que as outras pessoas precisam de ajuda, mas nós não precisamos. E eu vejo, assim, uma extrema importância no seu trabalho, e eu sei que no meio cristão existe meio que diminuir esse trabalho um pouco. As pessoas tentam resolver com oração, e a oração é importante. Com certeza. Sim, faz parte da vida do cristão, faz parte da vida da espiritualidade da pessoa, mas foi até um pastor americano que até vou dizer assim, uns 9 anos atrás, eu não tinha essa consciência, mas foi um pastor americano que falou assim, sim, seja cristão, ora, jejuma, mas procura terapia também. Sim. Junto com a oração, você vai ver o tanto que vai ser bom. Porque você vai aprender como orar, você vai aprender se você está orando a coisa errada ou a coisa certa. Às vezes você é o problema, não a outra pessoa.
Com Aí, certeza. né? A gente vai ter, a oração ela vai facilitar o quê? Essa sensibilidade, né? De você ouvir a Deus, de você ser guiado por Deus para tomar uma certa atitude ou buscar uma ajuda profissional. A gente sabe que isso a gente precisa. Na vida do cristão, isso é essencial. Só que a gente precisa entender, a partir desse princípio, corpo, alma e espírito. A gente não é só espírito, não é só corpo e alma, é corpo, alma e espírito. Então, você cuida do corpo, que você precisa, você vai ao médico, você faz academia, você se alimenta bem. A alma, você procura entender as suas emoções, onde estão as emoções, onde ali você vai tratar o seu passado, seus traumas, né? Sim. Você vai ter controle sobre as suas emoções. E o espírito, onde você está se conectando com Deus, buscando essa intimidade. Então, a gente precisa ter essas três coisas. Se a gente entender as três coisas e como elas estão conectadas, né? Se a gente não faz isso... A alma é o que a gente mais deixa de lado. E nós não entendemos que... eu vejo assim, o nosso corpo do pó veio, do pó vai voltar. O nosso espírito veio de Deus, vai voltar para Deus. O que precisa de salvação é a nossa alma. Então, por que que nós deixamos tanto de lado? Sim. Né? Por que que nós deixamos tanto esse trabalho da alma? Porque quando a Bíblia fala do coração, ela está falando do nosso intelecto, da nossa alma. É disso que ela está falando, não do músculo, coração, né? Então, a Bíblia fala assim, guarda o teu coração, porque daí flui todas as fontes da vida. Ou seja, se você pegar só esse provérbio e você viver ele, você vai cuidar mais da sua alma, porque você vai cuidar do seu corpo físico e do seu espírito. Porque as coisas da vida vão fluir a partir daqui. Se a sua alma está bem, seu espírito vai fluir melhor, e você vai ter ânimo para ir na academia, cuidar do corpo. Quando você vai viver em equilíbrio. Sim. É difícil cuidar da alma, por quê? Vou explicar. É difícil pra gente, como ser humano, entender as nossas emoções, de onde estão vindo. A gente começa a buscar isso, começa a futucar isso. A gente vê que a gente talvez tá machucado, a gente tá traumatizado, a gente tem emoções que a gente não tá tendo controle, né? E a gente tem que ser vulnerável, a gente tem que olhar pra dentro. E a coisa mais difícil é isso, do ser humano. Olhar pra dentro, identificar as próprias feridas, né? E identificar o que aconteceu e a sua responsabilidade nisso. Então, por isso que tá aí a dificuldade tão grande de resolver as questões da alma. Sim. Né? No primeiro podcast que a gente fez aqui, foi um podcast de introdução, eu e a Liza, eu disse que uma das coisas que eu mais gostava era da vulnerabilidade, porque eu fui estudar um pouquinho da vulnerabilidade. Tem uma americana que chama Brené Brown, não sei se você já ouviu falar dela. Eu tenho vários livros dela, ela é maravilhosa. E ela é fenomenal com esse negócio de vulnerabilidade. E eu fui entender que a vulnerabilidade era uma potência na vida de uma pessoa. Sim. De um tanto que eu falei assim, cara... Tem um livro dela que fala bastante disso, não sei se foi o que você leu, a arte de ser imperfeito, ou alguma coisa assim, a coragem de ser imperfeito, o título do livro. E fala muito sobre isso, né? De você ser vulnerável. Então, por que que a gente não cuida dessa área que é tão importante? Por que que os pais não cuidam dessa área que é tão importante? Por que que o pai chega e fala, meu filho precisa de ajuda? Porque ele identificou o problema no filho. Mas será que ele também está identificando o problema nele próprio? Porque é mais fácil a gente ver o problema na outra pessoa, ou no nosso filho, ou em qualquer outra situação, do que em nós mesmos. Né? Exatamente. Essa autocrítica, autocrítica que eu diria... Essa autorresponsabilidade. Essa autorresponsabilidade, ela é complicada, ela é difícil. É a gente falar, eu errei. Me perdoa. Sim. Eu vou mudar, né? Eu tenho a responsabilidade disso. É a gente falar isso. Muitas vezes nós não temos a humildade também de correr atrás daquilo que a gente errou. Assim como pais e filhos. Às vezes você foi um pai um pouco ausente, uma certa parte da vida, e agora você está tentando redimir essa fase, e a gente não tem a humildade de ter uma conversa, tipo, errei lá atrás, fui errado. Eu quero fazer alguma coisa agora que seja, nunca vai apagar aquilo ali que aconteceu, mas eu quero fazer diferente. Isso já traz uma perspectiva diferente para a pessoa que está ouvindo, né? Traz uma clareza diferente para diante dessa situação. É reconhecer, né? E o trabalho do inimigo hoje tem sido, se eu cutucar as famílias, se eu acabar com as famílias, eu já acabei com tudo. Às vezes eu não preciso nem destruir, mas se eu confundir, se eu destruir o relacionamento, se eu cortar a conexão deles, as emoções, eu já bagunço com tudo. Sim, e nós aqui,
entrando no tópico de adolescentes, que você falou que você trabalha muito com adolescente, com os pais e com os filhos, existe uma desconexão muito grande aqui entre pais e filhos. Um exemplo que eu vou te dar. O pai é brasileiro, a mãe é brasileira, o filho está num país que não é o Brasil, então aqui nem sempre ele vive a cultura do Brasil. Então, o filho ele não é nem americano e nem brasileiro. Sabe? É. Então, a mistura das duas Ele culturas. está na mistura das duas culturas. Então, acaba que eu vejo muito disso. E quando eu tive meu filho, eu falei para minha esposa, eu falei, meu filho primeiro vai ser brasileiro primeiro. Sim. Ele nasceu na América, mas a cultura da família toda dele é brasileira. Sim. Então ele vai ser brasileiro primeiro para ele ter identidade, para ele entender o pessoal que ele tá no meio. A partir daí, a cultura americana ele vai aprender ela naturalmente. Assim que ele for para a escola, ele já vai estar sendo introduzido. Sim. Então a gente fala português em casa, não fala inglês. Sim. A gente conversa com ele em português. Sim. Quando ele assiste, que ele não gosta muito de assistir televisão, ele gosta de assistir Paw Patrol, mas em português. Olha só. Ele fala português. Quando ele foi Que pro bom, Brasil, muito bom. em nenhum momento ele teve dificuldade de se relacionar com nenhum dos parentes dele lá no Brasil, porque falava a mesma língua, ele entendia a mesma língua. Então achei assim que foi, mas quando ele for pra escola ele não vai falar inglês. Eu prefiro dessa forma. Pra mim, foi uma opção nossa. Mas ele aprende também muito rápido, com muita facilidade. Assim que ele entra na escola, ele aprende, né? A língua, Aí, como que fica assim essa questão? É uma, assim, os pais têm que ter muito cuidado, como você falou. Essa questão de preservar a cultura de origem é muito importante, onde você vai ensinar os seus valores, ensinar os hábitos da cultura, o idioma, né? Levar, fazer viagens, né? Introduzir a origem, o lugar, etc., né? Os avós, tudo isso é muito importante ter esse contato, não perder isso, porque isso realmente faz a diferença. Sim. Porque às vezes, né, o filho do brasileiro nasce aqui, é cidadão americano e não tem muito dessa questão da cultura. Sim. Então fica perdido. Eu já vi casos de amigos que têm filhos, tipo, o pai e a mãe saem pra jantar num restaurante brasileiro e o filho quer chicken nuggets do McDonald's. Aí daí ele fica o jantar inteiro sem comer. Exatamente. Ou seja, ele vive uma cultura totalmente diferente. Ele não... É uma coisa que às vezes pode ser interpretada por um pai como uma coisa boba, uma coisa simples, mas lá na frente vai ser um problema. Sim. Né? E isso é uma das coisas que eu vejo que talvez crie esse disconnect, né? Esse distanciamento. Inclusive, tem crianças e adolescentes aqui que não falam português e não conseguem se comunicar com os próprios pais. Os próprios pais. Às vezes vem uma tia, um primo, que talvez não fala o inglês, aí fica complicado aquela conexão. Aí acaba que entra num conflito, né? A criança ou adolescente fica com conflito. Sim. Né? Não sabe, tem crise de identidade, não sabe quem é, de onde veio, não consegue nem se comunicar com os próprios pais dentro de casa, aí perde a afinidade, perde a comunicação, a intimidade, não senta na mesa para comer, não tem conversas, não sai para fazer atividade juntos. Acaba que se distancia tanto que se torna um indivíduo dentro de casa completamente desconectado da família, sem relação nenhuma, sem comunhão nenhuma, sem nada. E isso é muito perigoso. Fica complicada a questão da educação nesse sistema, né? Aí, às vezes, o pai e a mãe cresceu num sistema de educação mais bruto, mais firme. Sim. Aí, como é que faz? Tipo, sabe? É uma situação... Aí, na nossa cultura, quando eu era pequeno, a mãe e o pai davam umas palmadas e falavam a mesma língua, mas estava ali. Assim, como que fica essa questão de... Essa questão hoje, a gente precisa ter pelo menos assim uma conscientização, né? Que a gente precisa ser conectado em família, né? E vem desse início, como você falou, que você está fazendo com seu filho. Só que se hoje você já perdeu isso, você não tinha essa informação antes, não achava que isso ia ser um problema, e hoje você tem um problema em casa com a sua criança, ou o seu filho que está na fase da pré-adolescência, adolescente, um jovem, e você está tendo esse problema em casa, está tendo conflito, está tendo crise, o filho já te desrespeita, o filho não te ouve, né? Vários problemas, o filho está se metendo em confusão, em vícios, e isso acontece muito, porque eu lido com isso todos os dias, né? Então, o que você vai fazer? Você vai
se posicionar em casa. Se você é autoridade, você pai e mãe, você é autoridade. Então você vai chegar, né, pro filho, vai sentar com o filho, vai fazer uma reunião, talvez em família, que eu falo que isso é muito importante. A gente reúne para tudo, hoje em dia. Serviço, Mas a gente não empresa. reúne em casa. É verdade. Reunião em Isso aí casa. bateu, hein? Ó, a gente tem que precisar reunir, então. É. Já faz uma reunião. Tem que fazer reunião em casa. Senta todo mundo na mesa, olho no olho e já começa. Vai partir de quem? De você. Do pai, da mãe, da autoridade máxima. Você vai sentar e falar, olha, eu errei. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Talvez naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Eu realmente não tinha. Então eu errei, me perdoa. Hoje eu sinto que a gente precisa se conectar, estamos desconectados, estamos sendo problema. Né? E como autoridade aqui, eu vou começar a estipular o que a gente vai fazer. Como a gente vai resgatar isso? Como que a gente vai se conectar novamente? Através de quê? Atividades, conversas, refeição na mesa, sabe? Você reconhecer isso primeiro é o que vai fazer a diferença. Você, pai, como a pessoa mais madura, o adulto da relação, da família, precisa sentar e reconhecer, dar exemplo. Sim. Me perdoa, eu errei, eu não sabia o que estava fazendo. Hoje eu vejo a falta que isso faz para você, que fez para você. Para muitos Né? isso vai ser um grande crescimento, né? Porque só o fato... Muita gente tem problema em falar, muitos pais têm problema em falar, eu errei, sabe? O erro foi meu. Sim. Muitos têm. Eu sei que... Eu sei por conhecer. É uma dificuldade mesmo, real. Eu sei que é. Porque às vezes falando disso na terapia, os pais ficam assim meio que, tipo, por que que eu tenho que fazer isso? Por que que eu tenho que falar isso? Por que que eu já não vou e falo o que a gente vai fazer? Não. Vai do princípio. Isso é importante. Se você não faz, você não ensina. Como que você quer, então, que o seu filho seja correto, que ele te respeite, que ele também peça perdão, que ele respeite a autoridade lá fora, né? Se você não tá fazendo isso. Então, não tem nada de errado. Inclusive, é você sendo o exemplo. Começa de você. Senta com seu esposo, com sua esposa, senta ali e conversa, né? A gente vai ter que ter uma reunião em casa, porque a coisa aqui tá fora do nosso controle. E para não piorar, né? Para você não ter um filho, um adolescente, um jovem que tá lá fora, entrando em problemas até com a lei, né? Às vezes que vai surgir um problema muito grande para você lá na frente, resolve. Senta, resolve, né? Começa daí, sabe? Reconhecendo, porque realmente foi uma falha sua, né? E daí você tenta de reconectar novamente, sabe? A partir de conversas, de diálogo, estipula regra, agora a gente só vai fazer refeições à mesa, vamos ter atividades em família, né? Começa a estipular o tempo que o filho vai passar no computador, no telefone. Vai ser meio que assim, sabe? Difícil. Porque no começo, se você for começar a botar regras, se você não colocou, e começar a mudar as coisas, com certeza que você vai ouvir algumas coisas também, porque o filho não vai entender. Mas você tem que ser firme. Sabe? Ser firme e partir daí pra frente. Tem como recomeçar. Não é impossível. Nada é impossível. É como um músculo na academia, né? Vamos pensar assim. Você desleixou por uns aninhos. Aí tá igual eu tô aqui, ó. Tá igual eu. Tem um mês que eu não vou na academia, então, depois que eu machuquei o joelho. Eu tô correndo atrás do prejuízo. Correndo atrás do prejuízo que fala? Eu tô correndo atrás tem que correr atrás. Pra ver se vai embora. E assim é brincadeira até falar isso, mas assim é dentro da família. Não adianta você ter bagagem de anos achar que você vai retirar isso com a conversa, né? Vai ser um tempo, vai ser um chão. Você vai ter que passar por esse caminho aí. Mas o resultado vale a pena. Vale a pena, claro. E eu acho que é vale a sua a pena família. aprender com o erro de outras pessoas. A pessoa que tá ouvindo isso aqui agora. Trazendo aqui casos reais, que eu escuto todos os dias. Então, é bom você, se não chegou ainda nessa fase, não chegou a ter um problema, faz já começa a implementar essas coisinhas. Já implementa. Uma reunião familiar todo mês. Vamos fazer aqui, ó, relatório aqui do que tá acontecendo na família. Sim, esse mês a gente vai fazer isso, essa semana a gente vai fazer aquilo, aqui tá as nossas férias, aqui tá o que a gente vai fazer, como a gente vai se comportar, como é que vai ser as refeições e tudo mais. Tem que estar na reunião. O que a gente faz em alto nível tem reuniões, tem planejamento, tem tudo. Exemplos, você abre uma empresa. Se você tocar a sua empresa sem ter reuniões, sem alinhar os pensamentos, sem você falar da visão, sem ir pra frente, vai virar terra de ninguém. Cada um vai fazer o que quer. Cada um vai fazer o que quer. Sua empresa nunca vai ter lucro. Né? Na família, a mesma coisa. Na família, a mesma coisa. Daqui um pouco o marido tá fazendo uma coisa, a mulher tá fazendo outra, o filho nem dá as caras, que às vezes acontece. Nem vê os pais não vê o filho, porque fica no quarto já tá bem isolado, já tá bem desconectado. Então,
A reunião é só para você alinhar as coisas, tá todo mundo na mesma página, Né? sabe? Tá todo mundo em paz, ali também é a oportunidade de você ouvir o seu filho, De ouvir, né? de ensinar, de aprender também, que muitas das vezes você escuta algo de uma perspectiva diferente, aquilo ali te faz pensar, Sim, né? é. Sim, é assim, é a questão da vulnerabilidade que a gente falou agora há pouco. É, você tem que ter muita coragem como pai, sentar na mesa e falar assim, meu filho, o que que eu posso fazer para melhorar? Onde eu tô errando? É, E o filho vai falar. sim. Ele vai falar. Eu já escutei coisas nas nossas reuniões. Nas minhas reuniões em casa já escutei Que isso? algumas coisas. E É, eu tenho que porque ouvir assim, não é porque você é profissional e também reconhecer. que talvez também você não tem Não, que fazer o ser mesmo trabalho humano. em casa, Ser humano, a gente come arroz, feijão, então, erra igual todo mundo, né? é, Faz também o que às vezes sabe que não pode ser feito. A gente é humano. Então, ali eu já escutei coisas e eu, às vezes eu ali queria falar, queria justificar, já aconteceu várias vezes comigo, porque eu sou daquela de justificar muito, né? Então tem argumento pra tudo. Aí, você já reconheceu, ó pra você ver como que a Na pessoa já é hora, diferente. na hora o Espírito Santo falou comigo, só ouve. Aí eu, essa foi lá no profundo. Aí eu fiquei quieta, só ouvi, porque Menina abençoada. eu precisei ouvir. Eu sabia que eu tinha que ouvir, só ouvir. Então, assim, acontece. Se você fizer a pergunta pro seu filho, você vai ouvir. Yeah. Então, assim, é importante até para isso, ouvir o seu filho, ouvir o coração dele, ouvir o que ele tá pensando. Será que eu tô dando exemplo mesmo? Será Mas que eu não parte tô da faltando em vulnerabilidade alguma é essa coisa? coragem. É isso aí mesmo. Você tem que ter coragem. Mas aí você começa a ficar bom nisso. Você começa a entender que isso é necessário. Que tá tudo bem você Yeah. ser vulnerável. É sua família, são seus filhos, são as pessoas mais importantes para você. Yeah. Né? Não tem problema ser vulnerável em casa. Em casa a gente tira o sapato, tira a meia, a gente bota o pé para cima. Né? E tem que ser assim com o filho também. E hoje nós estamos na terra do... Todo mundo tem metas, todo mundo tem tudo. Você tem 1,5 milhão de metas para bater, goals. Aí eu preciso, Yep. I need to my goals. Sim. Aí então todo mundo focado. E esquece que se, tipo, em casa não estiver bem, não adianta. Você pode ter o negócio mais bem sucedido do mundo. Você pode ter sucesso em muita coisa, mas se a sua família não estiver indo bem... Não vale a pena, porque você vai chegar em casa, a hora de desfrutar daquilo que você construiu, você não vai ter ninguém para desfrutar com você. Talvez você vai ter uma casa cheia e vai sentir que você tá sozinho dentro dela. E outra coisa também que eu digo, vou além. Tem hora que o seu business não vai, Sim, porque na sua casa não tá organizado. porque a casa não vai. É o reflexo. Aí é forte, hein? Mas eles não estão preparados ainda para essa conversa. Não tô brincando. Vou marcar um outro podcast Marcar outro podcast. para essa parte. Porque, olha, esse negócio, eu gosto, assim, muito de business. Eu sou o cara do business. Empreendedorismo, vou meter a cara e Muito eu não bom. tenho nada hoje, mas amanhã eu posso ter alguma coisa. E se não tiver Amém. também, eu vou começar de novo e vou para frente. Amém. Eu sou essa pessoa... Nesse ponto, eu sou muito corajoso. Até mais do que eu deveria ser. Pensa porque numa é o pessoa seu que jeito. arrisca. O seu jeito é esse, de dar as caras, de fazer, vamos lá, de ser de criativo. Eu pulo de ponta no projeto, sabe? Sim. E sou da mesma forma na igreja. Quando eu pego um projeto para fazer na igreja, eu mergulho. Eu posso sair de lá todo lenhado, machucado, mas eu mergulho. Enquanto eu tô fazendo aquele projeto. E eu vejo, assim, que esse negócio... Cara, eu acho que eu já tinha desistido da minha empresa, se não fosse a minha família. Não fosse a minha esposa, se não fosse meu filhinho, meu pai que trabalha comigo. Eu vejo meu pai dar o sangue todo dia. Sabe aquele negócio assim de tá com o corpo doente, tá todo lenhado, precisa de fazer uma fisioterapia, mas tá ali todo dia. Eu falo assim, eu não posso desistir. Eu não posso. Porque você vê que outras pessoas estão investindo, estão dando tempo ali, né? E você vê que talvez é até o que você falou, a sua família te dá esse suporte. Né? Sim. Então aí reflete no seu business, por isso que você é uma pessoa que continua lutando, investindo, trabalhando, não desiste daquilo ali, porque você tá tendo respaldo. Se a pessoa não tem esse respaldo, eu posso tentar várias coisas. Eu posso tentar abrir vários business, eu posso tentar ter vários empregados, eu posso tentar ser uma pessoa de sucesso, mas se eu não tiver a minha casa em ordem, não vai nem valer a pena. Pode mudar, assim, se não tiver a inteligência emocional em ordem, se não tiver a inteligência espiritual em ordem, tem o QI, né? Aí tem o QE também. Tem. E tem o QI, o QE. QI e o QE que eu falo, que é o QE, o emocional e o espiritual. Sim, é verdade.
Aí a pessoa, quando ela tem essa inteligência emocional baixa, ela é limitada nos negócios, ela é limitada em tudo que ela vai fazer. Uhum. Você pode pegar uma empresa que já está bem sucedida, que já está indo para frente, já está tendo sucesso. Se você colocar ela na mão de uma pessoa que não entende isso que você está falando aqui, a pessoa vai perder a empresa e vai perder a família. Hoje em dia as empresas, elas estão até fazendo essas perguntas, você acredita? Elas não querem só saber o seu currículo. Quantos degrees você tem? Elas querem saber se você tem inteligência emocional. Então, tem até teste disso hoje em dia. Sim. As empresas que estão aí mais inteligentes, estão mais lá na frente, porque elas sabem que se eu contratar você, que é muito bom no que você faz, mas se você não se dá bem com as pessoas, não tem relacionamento, aquela pessoa chata, aquela pessoa que não sabe interagir, aquela pessoa que cria confusão com todo mundo, não vai dar certo. Eu fiz alguns testes para conhecer minhas... Tem um que chama Strength Finder, não sei se você já ouviu falar. Eu fiz esse. Aí tem um que é o DISC, da personalidade, DISC. Já fiz esse também. Pra você saber se você é um people person or you're... Sim, descobrir a sua personalidade. Descobrir seu tipo de personalidade. Eu acho que, nossa, se mais igrejas fizessem isso, as pessoas iam saber cuidar de pessoas. Porque tem gente que você... A gente falava people-oriented and task-oriented. Eu não sei como é que fala task-oriented em português. Também não sei. A pessoa que mete a cara pra fazer com a mão. Sim. Tem gente que é da galera. Vamos dizer assim, na minha gíria aqui é dessa forma. A pessoa que é da galera, ela tem que estar lidando com a galera. Mas se você colocar uma pessoa que talvez é uma pessoa muito analítica pra poder lidar com pessoas, essa pessoa não vai se dar bem. Exatamente. Não vai. Sim. Aí muitas das vezes tem isso, que eu vejo muito nas igrejas. É uma pessoa que deveria estar cuidando de pessoas, tá cuidando de números e de livros. E a pessoa que deveria... Tá por trás, só nos bastidores, né? E a pessoa que deveria estar nos bastidores, tá por trás, tá ali em evidência na frente, tentando cuidar de pessoas, que é uma coisa que nem preenche ela. Não vai. Não é nem o dom dela, não é o talento dela, né? Exato, ela não foi chamada pra isso. Exatamente. Então, isso é muito importante a gente fazer. E, tipo, esse teste pra mim, todo mundo tinha que fazer. Eu sei meu top 5 strengths lá. Muito bom. Sei que eu sou uma pessoa futurística e todo mundo que me conhece vai saber que eu sou uma pessoa futurística, que eu sou uma pessoa que inclui as pessoas. Você pode ver que minha casa tá sempre cheia. Minha esposa tá lá dentro, tem gente lá com ela lá agora. Nossa casa é assim. E a gente já ligou para uns amigos, vem para cá depois. E vocês são do tipo, então, que gostam de estar com gente. Que naturalmente falando são os pastores já, né? Que estão cuidando de gente. Né? Assim, liderança. Pessoa que é líder, pessoa que tá na frente, aquela pessoa que vai reunir, que vai fazer o grupo, que vai se dar bem fazendo esse trabalho. Sim. Agora, se você não estivesse fazendo nada disso, estivesse fazendo outras coisas por trás das câmeras, você ia ficar frustrado. Né? Na igreja americana tinha uma pessoa que fazia o schedule, ela fazia toda a programação do culto, ela colocava as pessoas, selecionava as músicas pro louvor, fazia todo esse trabalho. Eu acho que se eu fizesse esse trabalho, eu ia querer pular do terceiro andar ali. Porque eu não sou essa pessoa, sabe? Então, porque assim, não é o seu dom, né? Não mas é o seu eu dom. encontrei esse através do teste, eu não sabia. Sabe? Eu não sabia desse muito tipo bom. desse negócio. Então, eu acho que é muito interessante. Sim. A gente não pode Não só as diminuir. empresas, né? Como a gente estava falando aqui, não só as empresas trazer essa informação, mas as igrejas. As igrejas. Né? A gente começar a trazer isso para os locais onde existem pessoas trabalhando, de alguma forma. Então, é uma coisa que precisa ser conscientizado, né? Nas igrejas, fazer essas reuniões, fazer esses testes, para poder as pessoas... Você conhecer as pessoas e colocá-las no lugar certo para trabalhar. Quão bom seria da igreja equipar as pessoas com esse tipo de informação, colocar elas no mundo e falar assim, você nasceu para ser uma pessoa analítica, sua personalidade é essa. Agora, procura um trabalho, procura uma carreira que cabe dentro da sua personalidade. Você nasceu para ser uma pessoa para cuidar de pessoas. Então, uma carreira que te satisfaria seria uma carreira trabalhando com pessoas. Vá, brilhe. Porque nem todo mundo nasceu para ser pastor, nasceu para viver do evangelho ou para estar dentro
da igreja trabalhando ali 50 horas, 40 horas na semana, Uhum. que seja, né? Tipo, tem um mundo inteiro, a gente precisa de advogados, a gente precisa de médicos, Exatamente. precisamos de psicólogos, precisamos Uhum. de tudo. Sim. Então, assim, eu encorajaria as igrejas a fazer esse trabalho, Sim. pegar uma profissional como você Uhum. que entende da área e ajudar. Sim. Trazer um workshop, trazer uma palestra, trazer um Workshop, curso, yes. falar de livros e trazer essa Sim. conscientização, pelo menos. Nós queremos Né? fazer esse trabalho aqui com o Out of the Box, fazer algumas palestras, algumas coisas. Uhum. Tudo precisa de fundos, né? Você sabe como é que é. Sim. Nada é. Então a gente está trabalhando devagar, esperando o momento certo para a gente fazer, porque é para o benefício da comunidade, da pessoa que escuta a gente. E o nosso projeto aqui é melhorar a vida das pessoas. Uhum. Então, Muito não é bom. algo para mim, para enriquecer. Uhum. Não quero virar coach. Deixa Você vai continuar fazendo o que você gosta. Né? vou continuar fazendo o que eu gosto. Mas é uma questão mesmo que você está trazendo, né, com Out of the Box, é da conscientização. Vamos falar então disso? Sim. Vamos falar disso, vamos sentar, vamos trazer uma pessoa, vamos abrir aqui, vamos fazer as perguntas, vamos sair do escuro, né? Vamos falar. Vamos abrir a caixa aqui e agora você desenrola a partir daí. Muito bom. Está de parabéns mesmo. E já que a gente parou, já que você levantou o copo aqui, eu já vou falar, agradecer a galera do Robust Café. Galera, mais uma vez, obrigado. Tá bom? Fala assim. Nossa, tá maravilhoso, gente. Quando eu cheguei, eu fiquei aqui, falei, uau, que lindo, gostei da logo, da identidade visual deles. É, muito legal, muito bom, obrigado. Muito obrigado, amando o café. Mais uma vez, vocês aí firme com a gente no nosso projeto. Muito obrigado. Vamos entrar aqui agora num assunto complicado. Ansiedade e depressão. Eita. Eu acho que o mal do século, vamos dizer assim. É o mal do século. Os dois, né? São os que a gente mais vê. Eu entendo em ansiedade e depressão com a seguinte frase. Agora é um momento de aprendizado para mim. Ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. Tô certo ou tô errado? Certíssimo. Nossa. Como se diz? Fazer um summary. Esqueci aqui a palavra agora em português. Um resumo. O resumo da ansiedade é isso. A pessoa que vive sempre se preocupando, né? Ela tá sempre no futuro. Eu vejo esse negócio gigante. Já faz terapia? Não. Cadê meu business card? Eu já sofri muito mais. Hoje eu entendo o tempo das coisas. O Senhor me pegou esses dias aí para me ensinar sobre estações e ciclos e eu tô menos ansioso em resultado de aprender sobre isso, sabe? Mas você sabe que você estudou o seu temperamento, sua personalidade, seus strengths. É uma característica de uma pessoa que se relaciona muito, aquela pessoa que é extroverted. Geralmente são pessoas que têm uma característica de ansiedade. Sério? Sim. Então isso Aquela pessoa que é mais contida, mais introvertida, mais calma, que sou eu, por exemplo, não é uma pessoa que vai sofrer muito de ansiedade. Um momento ou outro você vai ter, e tem ansiedade boa, né? Ansiedade não é uma coisa ruim. Desenrola esse negócio aí. Talvez a minha ansiedade é boa, né, não? Vamos ver, quem sabe. Se você, por exemplo, sabe que amanhã você vai viajar para o Bahamas. Hoje você tá como? Você tá bem animado, você tá até ansioso, não tá? Mas é bom. Imagina você vai viajar amanhã para um lugar desse, sua esposa tá assim, ô Felipe, você tá desanimado, o que tá acontecendo? Você vai ficar ansioso. Então, a ansiedade, ela é necessária. Faz você tomar uma decisão, faz você dar um passo, faz você fazer a mala, você vai viajar, entendeu? Faz você ficar feliz, animado, você não vai esquecer suas coisas para trás, entendeu? É uma coisa boa. Então, quando passa, né, já entra assim, já tá no extreme, aonde você vai começar a ter problema. Onde você vai estar o tempo todo preocupado, o tempo todo ali pensando no amanhã, preocupado, pensando nas contas. Nossa. Aí a gente vai ter que conversar, né, Felipe? Esse não dá. A minha esposa pode colocar em palavras melhor do que eu, porque a gente é ruim para falar da gente mesmo, né? Então, pelo menos eu sou. E assim, já teve dias não, meses. Vou botar assim, 1 a 2 anos de eu acordar toda semana, pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, tipo, vomitando de ansiedade. Que negócio de você olhar no espelho e falar assim, cara, eu nunca vou sair desse problema. Sabe, você... Vou colocar assim, numa situação real que acontecia comigo.
aconteceu comigo já. De você ter $1.000 na conta às 9 da manhã, mas 3 da tarde você deve 20 de funcionário. E aí, como é que você faz? É. E assim, o Senhor nunca deixou faltar para pagar meus funcionários, para pagar as contas de casa, pra pagar... mas assim, é muita pressão. Uma pessoa que tem uma companhia, que é uma pessoa que é investidor, uma pessoa que, né, que tem muitos compromissos, responsabilidades, etc., é uma pessoa que vai desenvolver ali alguma ansiedade, né? A minha era ruim. Nossa, era muito Mas ruim. aí quando chega no extremo, que você tá tendo, que já tá afetando a sua qualidade de vida, aí é onde você tem que entender o que tá acontecendo. Também já, o que é muito não é bom, né? O que é em excesso não é bom. Onde você aprende a controlar. Tem gente que acha que nunca vai conseguir. Deixa eu nascer assim. E eu vou morrer assim. Já ouviu? Então, assim, não existe isso. Você desenvolveu até essa coisa. Você não nasceu com isso, né? Pode ser que é uma questão, um fator da sua personalidade, como a gente falou. Mas não significa que você tem que andar com isso sempre em alta. Sim. Você pode, sim, aprender a controlar. Talvez você já controlou e já aprendeu. Entende? Então, se em algum momento você tem isso, né? Ou as pessoas que estão nos ouvindo têm isso, tem como controlar, sim. Você só precisa aprender como. E eu nunca, nunca procurei ajuda nem nada. Eu passei esse tempo todo sofrendo sozinho. Nunca tomei remédio. Eu falei, tem um remedinho que deixa alegre. Eu falei, que sai daqui que esse negócio, quero isso nem a pau. Mas muito, assim, ansiedade. Eu estar no carro e, sabe, uma hora você ir num carro de um lugar pro outro, parecia que era um ano. De tanta ansiedade que eu sentia. Porque quando eu chegasse ali naquele lugar, aquilo poderia definir se eu ia pagar meus funcionários, se eu não ia, sabe? O que ia acontecer. E a maior falha para mim seria faltar com as pessoas que dependem de mim. Nossa, esse era o que me pegava. Tem famílias, tem 20 famílias que dependem aqui do nosso trabalho, do nosso do dinheiro. Você, como uma pessoa comprometida, responsável, acaba desenvolvendo isso porque é uma pessoa que está ali pensando em fazer o seu melhor. E não deixar faltar para as pessoas que você já se comprometeu. Mesmo assim, né, mesmo com esse entendimento, você não precisa ser tão ansioso, tão preocupado. Onde a gente trabalha umas dinâmicas, umas estratégias, uns exercícios da terapia, intervenções que você consegue se controlar melhor, né? Que você se acalma, ali você se controla, você controla os pensamentos, que de certo você tinha pensamento acelerado, né? Você tinha, o coração ficava batendo mais forte, a mão podia, às vezes suava, né? Dá dor de cabeça. É verdade, esse negócio da mão. Acontece. A ansiedade faz tudo isso. E eu nunca experimentei depressão, não pretendo não experimentar. Não tá também. querendo, não. Não, nem queira. Mas assim, é diferente, É completamente diferente. É A um pessoa que oposto, tem a depressão, ela pode também ter algumas características, alguns sintomas de ansiedade, sim. E o ansioso também tem um sintoma de depressão. Não é um quadro de depressão, um diagnóstico, né? Ou de ansiedade, mas um sintoma ou outro entra, intercala nos dois, né? Porque você pode ser, por exemplo, uma pessoa muito ansiosa e às vezes você se fechar. Você não querer falar com ninguém, você se isolar, você ficar ali calado, que é um sintoma da depressão. Uma pessoa que perdeu o gosto pela vida. Às vezes você tem um sintoma desse também. Mas a depressão em si é aquela pessoa que vai estar mais ali apática, aquela pessoa que vai ficar ali se isolando, ela vai estar sempre triste, ela vai estar sempre cabisbaixa, ela não vai querer se envolver, ela não vai querer conversar, ela não vai querer fazer atividade, ela vai dormir muito, sabe? Ela não vai querer se relacionar. Eu vejo muito essa questão do dormir. Para mim, esse é o maior sinal. A pessoa tá sempre cansada. Foi embora pra casa, eu quero dormir. Para mim, a gente tem que estar atento, que são pessoas, se são pessoas que você conhece, né, no seu convívio, é uma coisa que você tem que estar atento e tá fazendo perguntas. O que tá acontecendo, né? Como lidar, assim, com a pessoa? Às vezes você tem um amigo que tem depressão e você não sabe navegar a situação. Sim. O que você recomenda, assim, para as pessoas para poder lidar com essa situação, poder ajudar da melhor forma possível, sem ser aquela pessoa que faz o negócio virar aquela pessoa que fica chata ali, né, o tempo todo no pé da outra pessoa. Exato. Eu creio que a primeira coisa que você pode fazer
é se importar. Você se importando, não necessariamente você vai estar o dia inteiro ligando para essa pessoa, mandando mensagem, tá ali atrás dela, batendo na porta dela, não. Tipo, obcecar. Significa que você vai estar se importando com a outra pessoa na medida que eu vou me preocupar com essa pessoa, né? Eu vou estar procurando saber como ela tá quando eu estiver com ela. Se você tem uma afinidade maior com essa pessoa, um amigo, se é uma pessoa próxima, você vai tentar fazer algumas perguntas, sim. Que você vai precisar entender, tirar a informação dali. O que tá acontecendo? Se a pessoa começar a falar. Quando a pessoa não quer fazer isso, se você conhece as pessoas próximas dela, o esposo, a esposa, os filhos, o pai, a mãe, pessoas que estão ali próximas, começa a perguntar os que estão próximos. Como é que você tá vendo essa pessoa? O que ela tá fazendo? Como ela tá se comportando? Ela tá indo para trabalhar? Ela tá indo pra academia? Ela tá comendo? São coisas, o básico da nossa vida que a gente tem que estar atento. Se a gente não tá fazendo o básico, pode saber que tem alguma coisa acontecendo. Se essa pessoa começa a se abrir, aí já é diferente, né? Às vezes a pessoa nem quer falar. Muitas vezes não, né? Na maioria das vezes não. Aí o que você vai fazer? Não tem problema, você não precisa falar comigo, mas eu tô aqui. Vem aqui em casa, vamos ficar calados junto. Eu vou na sua casa pra gente ficar quieto junto. Porque a pessoa, ela quer só o suporte, ela quer o apoio, ela quer saber que alguém tá ali Não quer por ninguém ela. futricando, mas... Uma hora talvez ela fala, sabe? Uma hora talvez ela conversa com um profissional. Mas aquela coisa de você dar ali o suporte, dizer assim, eu tô aqui, uma mensagem, falar assim, eu tô aqui, se quiser conversar, eu tô aqui. Sim. Mas não largar de mão, porque isso é um perigo, né? Eu vejo que até pais fazem muito isso. Não tá monitorando a situação bem, né? Eu acho muitas das vezes eu vejo um reflexo dos pais, assim, se o dia foi ruim, desconta na criança, né? Isso é perigoso. Se a pessoa tá com ansiedade e tá ruim, sai daqui, acaba, tipo, batendo na criança. Tem que ter muito cuidado, né? Sabe? Isso aí. E é muito difícil esse tipo de situação, porque querendo ou não, eu vejo o ser humano como um vaso que transborda, entendeu? Assim, você vai transbordar daquilo que você tá cheio. Se você tá cheio de coisa ruim pra transbordar, você vai transbordar coisa ruim pra tudo quanto é lugar que você for. Sim, a gente tem que ter cuidado com isso. Os pais têm que ter cuidado mesmo em não transferir isso, né? E resolver essa questão, se é uma questão do trabalho, questão do casal, questão de algum problema, resolve isso para isso não espirrar, né? Não afetar os seus relacionamentos com seus filhos. Eu queria ter o dom de chegar em casa e desligar completamente, assim, do trabalho, emprego. Tem gente que faz isso tão bem. Mas isso daí não é um dom, eu já vou te falando. Não, isso é um dom. Tem jeito, não. Não necessariamente. Você pode aprender a fazer isso aí, tá? Você pode aprender algumas técnicas de você desligar. Tipo assim, deixar o trabalho para trás, ali já no momento que você tá voltando do trabalho, vamos dizer, no carro ali, você já usa esse tempo intencional para isso. Para quando você chega em casa, você já desconecta. Definitivamente você deixa seu business card. Ok. Isso aí é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Eu tô ligado no 220, 24 horas por dia. Tem hora que eu tô dormindo, eu acordo. Assim, esqueci de pegar isso aqui. Já 3 horas da manhã, gente. O que eu tô fazendo? Pois é. Já acordei 4 horas da manhã, achando que eu esqueci de instalar uma porta. Meu Deus. Já acordei, assim, 5:30 da manhã. Gente, pega a lona que vai molhar. Sério? Mas talvez isso também é um sinal de estresse, sabia? Você tá trabalhando muito, descansando um pouco, não tá dormindo bem, não tá se alimentando bem. Todas essas coisas vão criar mais estresse. Porque o Aqui trabalho... já é o podcast e minha primeira sessão de terapia. Já é, vai gente. desenrolando. Qualquer lugar que você senta com o terapeuta, você já vai ter terapia logo de... Qual que é a diferença do seu trabalho para, tipo, pessoa que faz psicanálise e psicoterapeuta? É diferente? Sim, a gente estudou a psicologia, né? Então tem essa diferença. E o psicanalista, ele estuda o quê? Eu já nem sei direito o que ele faz em si. Eu vejo muito isso na internet hoje em dia. Psicanálise pra tu quanto é lado. Ainda mais no meio cristão. E outro dia eu tava até lendo essa definição, que eu tenho uma amiga que é psicanalista, que eu acho muito interessante, né? Mas ela não trabalha as questões, assim, que a gente trabalha com as intervenções, né? Com as técnicas, sabe? Ali, com a nossa abordagem, muitas vezes. É mais um diagnóstico, aí a partir daí vai para outra pessoa. É. Mais ou menos por aí. Okay. Exatamente.
E o psicoterapeuta já é o quê? Já é o É o cara que... psicólogo que faz terapia. Ah, ok. Porque na psicologia você pode fazer várias coisas. Tem segmentos. Tem segmentos. Você pode trabalhar no hospital, você vai trabalhar num banco, Ok. você vai trabalhar numa grande empresa, Sim. né? Aí você tem aquele que faz a terapia, o terapeuta clínico, né? Então, onde você vai fazer a psicoterapia. Então, é quem atende, quem faz o atendimento sentado com outra Em pessoa. inglês é o shrink. É isso mesmo. Sim. E você atua na psicologia, mas faz um pouquinho de terapia. Como é que é? Sim, esse é o meu trabalho. Esse é o seu trabalho. Terapia clínica. Terapia clínica. Uhum. Então, você é uma psicoterapeuta ou não? Sim. Sim, ok. Uhum. Tá, Sim. é só pra Hoje mim. eu trabalho com isso no individual, né? Eu faço também esse trabalho em grupos, Ok. né? Eu trabalho hoje 100% no virtual, né? Então é uma questão, assim, de maior flexibilidade, algo que trouxe pra gente, a pandemia trouxe, né? Eu quero Que bolar um facilitou. clube de empreendedores Olha. pequenos. E eu acho que eu vou estipular um teto máximo. Por Sim. exemplo, isso que é uma ideia que eu tô tendo, tive alguns dias atrás. Por exemplo, no máximo 2 milhões de faturamento anual, que é uma empresa muito pequena. Hoje em dia as coisas são muito caras, sabe? É muito, muito cara. Então, qualquer empresa que tem 8, 10 funcionários fatura 2 milhões. Mas é um nível pequeno o suficiente onde afeta muito a sua vida. Porque é grande o suficiente aonde você pode ter sérios problemas psicológicos, com imposto, e arruinar sua vida financeira, mas é pequeno o suficiente onde você consegue organizar e Sim. arrumar. Então eu tenho a intenção de Ok. criar um clube para esse grupo de nicho e trazer palestras, trazer pessoas. Aí, tipo Muito assim, bom. a gente pegar o seu trabalho focado nessa área. Sim. Pegar uma pessoa que trabalha com vendas nesse nível. Você tem venda de corporation, de companhia de 100, 200 milhões, é um ambiente de vendas. Sim. Uma empresa pequena, onde muitas das vezes o dono está vendendo, é outro ambiente de vendas totalmente diferente. Isso é muito bom, porque você está ajudando a criar essa conexão. Aí Sabe? vira tanto o network quanto Sim, o esse network é aprendizado. Então, muito necessário. Eu acho que E o aprendizado, a conscientização, muito boa essa ideia, viu? Eu acho que vai dar bom. E assim, a gente fazer uma reunião... Já me coloca no clube. Então, a gente fazer uma reunião mensal, já tem um lugar. Isso, Sabe? Porque é um profissional ajudando o outro, né? Um profissional ajudando o outro. De você se unir ao outro e não 45, querer... 50 minutos de conversa, o tanto de coisa que eu já E não aprendi passar aqui hoje. por cima do outro, né? Não, Sim. tem essa coisa que é muito triste, né? No meio da comunidade da onde a gente veio. Sim. Então, quanto mais a gente se une, quanto mais a gente se ajuda, mais a gente cresce. Sim. É nisso que eu acredito. Sim, Entende? eu também. E Isso eu vejo assim a história a história de José, vou usar a história de José. José tinha uma inteligência emocional ridícula. Pelo amor de Deus. Sabe? Então, o que fez ele, tantas estações da vida dele que foram estações ruins, ele prosperou em todas. Então, Sim. quão importante... Permanecer obediente, fiel, paciente. Realmente, inteligência emocional. Inteligência emocional estava em dia. Tava. A mulher de Potifar chegou ali, José, Joseph, Camille, e ela... Não, meu filho, tá Tchau. doido? Não, Aí sai pra lá. Foi pra cadeia, chegou lá, virou chefe. Tinha a chave do lugar e não ia embora. Olha a inteligência emocional que a pessoa tem que ter para ter o chefe da cadeia nas suas mãos. É uma vida que vale a pena ser estudada, né? Pra gente trazer esse ensinamento pra gente, no nosso dia a dia. Aí usando o exemplo de Salomão, tanta sabedoria que Salomão teve, mas talvez não teve tanta inteligência emocional para lidar com algumas coisas, porque quando nós vamos ler, você lê Salomão em Provérbios, você lê Salomão em Eclesiastes, você vê duas pessoas totalmente diferentes. Você estuda o livro de Reis, você vê uma pessoa no início tá ali, 1000 holocaustos, Senhor, eu quero conversar com você, depois ao decorrer do tempo já muda. Já muda. Então, assim... É onde você vê que aí você já abordou duas pessoas diferentes, né, que tinham uma deficiência, né? Um tinha inteligência emocional, o outro não tinha. Então, quando você junta pessoas, como você falou, cria-se um grupo, ali você vê a debilidade de um, a debilidade do outro, o que um tem muito, o outro não tem, o que o outro tem muito, eu não tenho, e a gente se ajuda. Um ajuda o outro a crescer. E o grande pulo do gato em organizações e na vida é você ter pessoas ao seu lado que é bom naquilo que você não é.
Exatamente. Esse é o segredo. Exatamente. Eu tava falando, esses dias eu tava falando isso com a minha assistente. Eu falei pra ela, vamos trazer outra pessoa? Porque assim, eu não tô conseguindo fazer esse trabalho. E eu sei que eu não sou boa pra isso, não fui chamada pra fazer isso. E se eu tentar fazer isso, vai ocupar muito do meu tempo. E eu não tenho esse tempo pra disponibilizar. Vamos trazer outra pessoa? É aquela questão de você reconhecer. Sim. E você só cresce quando você começa a realmente trazer pessoas pra fazer. Pra você, pra se unir, entende? Pra você realmente crescer, né? Sim. Não dá pra fazer tudo sozinho, Sim. né? Então, isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho dos seus livros? Vamos. Nosso tempo tá rolando ali, tá muito boa a conversa, e deixar a gente vai 2, 3 horas, rapidão. Vamos. Vamos falar um pouquinho dos Tá seus bom. livros? Ok. Você tem alguns livros? Como é que é esse Sim. O mistério? meu primeiro livro, ele é um e-book, né? Eu escrevi ele na pandemia. Ele se chama Saúde Mental à Prova de Crise. Como estava todo mundo em crise, estava todo mundo, né, Dá um puxando os workshop esse cabelos, negócio todo aí. mundo doido. Aí eu escrevi, porque eu tava... O que aconteceu? Eu parei de atender na clínica, tava tudo fechado, a gente tava em lockdown, não podia sair de casa. Eu falei, pronto, eu vou parar de trabalhar, o que vai ser de mim? Não, eu trabalhei o dobro, porque o povo precisou de ajuda. E a gente passou por telehealth, que é o que a gente tem hoje, né? Que é a terapia através do virtual. E daí eu vi uma dificuldade muito grande das pessoas que estavam entrando, né? A gente estava todo mundo em crise e a saúde mental estava onde? Todo mundo descabelando. A gente ia morrer, é o fim do mundo, muitas pessoas realmente, né? O caos que o mundo entrou. Falei, não, gente, se não chega uma pessoa para acalmar esse povo e trazer uma palavra de esperança, de conforto, o que a gente pode fazer? Não vamos todos nos desesperar. Como é que vai ficar o meu filho? Como é que vai ficar quem depende de mim? Como vai ficar eu como profissional? Se eu me desespero, como que eu vou ajudar as pessoas que precisam de mim? Então, eu comecei a escrever, né? E dali foi o primeiro, né? Eu escrevi é um e-book, hoje você pode baixar gratuito no meu site. Seu Instagram tem o link lá, né? Tem o link lá também. A gente vai colocar lá pra galera o link do seu Sim. Instagram. Porque daí você pode baixar, né, ler e passar para outras pessoas. Tem muita Leitura coisa rápida? boa lá. Uma leitura rápida, acho que ali umas 50 páginas. Uma leitura de uma sentada, mas você aprende as práticas ali, né, dicas, né, coisas práticas para você aplicar. Se você estiver passando alguma crise. Daí eu escrevi um livro que se chama Quando Deus Te Convida a Perder. Um momento da minha vida que Deus me convidou, né, a me ausentar do ministério, onde eu estava já há quase 10 anos, né, onde eu precisei olhar para dentro, ser vulnerável, identificar os meus erros, as minhas falhas, as minhas feridas, né? A gente não consegue se curar no mesmo lugar que a gente está fazendo a mesma coisa, né? Porque ali você está ocupado. Então você tem que estar realmente ali. Eu falo no livro, Deus me quis exclusivo para ele nesse momento, então eu não tinha contato com muita gente. E é um testemunho, né, de uma vida ministerial, de muito trabalho, de muito serviço, de muita coisa de servir, mas uma pessoa machucada no ministério. Então, onde ele me convidou a perder tanto o ministério quanto pessoas, amigos, né, tudo que eu estava fazendo naquele momento ali para poder olhar para dentro e me curar. Então, foi um momento muito difícil, mas muito também de muito proveito, né, onde eu escrevi tudo aquilo que eu vivi. Né, hoje ele alcança muitas pessoas que também estão vivendo, sofrendo no ministério, que estão dentro de um sistema, né, que não sabem sair desse lugar, não sabem chamar para o socorro, porque as emoções estão doentes. Esse é outro podcast pra gente vir. Tá, então. Mas é um livro que ele ajuda muitas pessoas que podem estar passando por um processo de perda, ou também ainda no ministério, né, que ainda não teve a coragem de reconhecer. E o terceiro livro, ele se chama Cuidando da Saúde Emocional dos Nossos Filhos, onde eu já entro na minha especialização, né? Para trazer essa conscientização para os pais de se reconectarem com os filhos. Né? Como está a relação com os filhos, ali eu trago muita coisa, né? Como desenvolver esse relacionamento em casa, como criar essa afinidade através da comunicação, através do respeito, através dessas reuniões em família. Eu trago ali assuntos também com filhos que têm crise de identidade sexual. Hoje a gente vê muito isso, né? Eu trago ali a questão de traumas, questão de pais separados, que eu atendo muito isso, né? Essa questão aí o filho sofre, né? Por muitas questões que pais não sabem se relacionar depois de uma separação, depois de um divórcio. Então, esse livro também é muito prático, ele é um guia, né? Que traz ali exercícios,
para os pais, para os filhos. Então, esses são os 3 livros. Uau. Tem no Amazon? Todos estão no Amazon, fora o e-book. Fora o O e-book. e-book, ele tá só no Instagram. site. Nós vamos colocar Sim. o link dos seus livros ali na descrição. Pra galera que já vai lá. Sim. A gente coloca o link do Amazon pro pessoal achar e ver. E eu interesso muito em todos. Os 3 temas. Vou começar. Já vamos Já fazer vamos uns... marcar os marcar próximos, as já vou marcar próximas as sessões. Já palestras, tem os gente. 3 Estou podcasts disponível. aqui pra gente Passa aí meu fazer. número. E a gente tem essa ideia desse clube pra gente fazer também. Muito bom. Eu quero Muito uma coisa bom. mais íntima pra galera poder compartilhar. Vai ter um custo com isso, mas se a gente for um clube, for um time, a gente consegue Sim. dividir isso e fazer Com acontecer, certeza. fazer algo legal. Então, assim, gostei muito. Não é da um nossa adeus, é conversa. um até breve, né? Já vou É. voltar, já vou aqui, já ficar na... sim. Daqui já a dia tô nós em vamos botar a casa. terceira cadeira aqui e a gente põe a Lais aqui que tá estudando Sim, que psicologia legal, também, pra gente Muito bom. conversar. Que bom. E muito bom, muito obrigado, Ellen. Eu que te agradeço. Assim, é porque nosso Fiquei muito sistema aqui feliz. a gente é meio limitado ainda na questão do tempo, Não, mas se tá. pudesse a gente ia tá 2, maravilhoso. 3 horas e Sim. fácil, Se fácil, deixar, a Se gente deixar. vai, tá? Noite adentro. Aqui foi hoje um podcast com um free sample de Só uma um introduction. introduction e a gente com certeza vai conversar mais. Gostei muito da nossa conversa. Você é sempre bem-vindo aqui no Obrigado. nosso estúdio. Vamos trabalhar junto aí pra gente melhorar essa comunidade Sim. e fazer Tamo junto. fazer acontecer. Nós nos vemos no próximo episódio do Out of the Box Podcast. Fica com Deus.